Quantitative easing, ou pela sua tradução literal, a facilitação quantitativa. Foi uma teoria econômica criada agora no fim dos anos 90, início dos anos 2000, devido à crise que estava acontecendo lá no Japão por Richard Werner. E é justamente ele que a gente vai trazer aqui para explicar um pouco mais dessa teoria, trazer um conteúdo uma entrevista que ele deu no David Lean Report e explicar um pouco mais dessa teoria do Quantitative Easing, que é muito aceita por alguns economistas e também o caos na visão de outros tipos de economistas, os mais liberais, que não acreditam nesse Quantitative Easing. E aqui a gente vai abordar um pouco mais da teoria econômica do que é o Quantitative Easing e também explicar um pouco mais da percepção do Richard com relação à economia, tanto na questão passada, né, desses últimos 20, 30 anos, como também tentar explorar e abordar um pouco mais do que deve acontecer para o futuro. E aí, trazendo aqui então nosso slide, o Richard é justamente esse rapaz que está aí na foto. Antes da gente começar a nossa entrevista aqui, eu peço só para você deixar o seu like aqui, caso você ainda não tenha deixado, e também se inscrever aqui embaixo no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque toda semana a gente traz conteúdos de economia, finanças, investimentos, para que você possa aprender e investir melhor. Então vamos trazer então o nosso conteúdo, como sempre lembre que tem o link para a entrevista original aqui embaixo na descrição, para quem quiser ir lá assistir, mas aqui a gente vai explicar toda a parte do economês e também a tradução por inglês para quem não entende lá o conteúdo original, beleza? Desaceleração séria do crescimento econômico à frente. Esse foi o título da entrevista que ele deu lá no David Lean Report, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre a perspectiva da atividade econômica futura. Mas quem é o Richard Werner, né? Richard Werner é um economista alemão nascido em 1967, reconhecido pelas suas contribuições à economia bancária e financeira. Destaca-se pela formulação da teoria de criação de crédito, que explica como bancos criam dinheiro através dos empréstimos. E aí, só para fazer um parêntese aqui, explicar um pouco mais a respeito disso, o banco ele recebe o seu dinheiro, seja a partir de uns títulos, como no Brasil o CDB, ou a partir da própria poupança que você deixa lá, e ele pega esse dinheiro e ele empresta. É assim que o banco funciona, é assim que ele ganha dinheiro, é nesses empréstimos que ele faz. Só que quando ele empresta dinheiro para uma pessoa e essa pessoa utiliza a parte e deixa a outra parte no banco, esse novo depósito que foi para o banco entra lá na conta corrente do banco e aí ele pode emprestar novamente parte disso. Existe um índice de Basileia que diz quanto que ele tem que reter e quanto ele pode emprestar desse valor, mas basicamente ele vai fazendo o crédito rodar aí baseado na quantidade de dinheiro a mais que ele empresta. Porque é o mesmo dinheiro, a quantidade X que ele já tinha dado o primeiro empréstimo, e aí ele recebe parte desse X para emprestar de novo e ele gira mais e aí acaba fazendo um efeito escala aí do dinheiro. Então é assim que o banco cria, né? Ele gera dinheiro através desses empréstimos, só fazendo um parêntese aqui para vocês entenderem. E aí vamos lá. Sua obra mais notória é Princess of the Yen, na qual critica políticas dos bancos centrais. Werner também é conhecido por prever a crise financeira do Japão nos anos 90, e ele atua como professor e consultor, impactando teorias sobre o sistema monetário e também macroeconômicos. Muito conhecido por seu pai do Quantitative Easing, Richard Werner é frequentemente chamado pela mídia de o pai do Quantitative Easing. Isso se deve à sua proposta pioneira de uma nova política monetária que ele nomeou de Quantitative Easing. Sua ideia inovadora foi publicada no influente jornal financeiro diário japonês, o Nihon Keizai Shimbun, não sei se estou falando direito, equivalente ao Financial Times, que, aliás, é de propriedade do mesmo grupo hoje em dia. Então vamos lá, vamos falar um pouco agora da análise e previsão da economia japonesa. Em 1991, enquanto os principais bancos do mundo eram japoneses e a maioria dos analistas recomendavam comprar ações japonesas devido à queda das taxas de juros, Werner previu o contrário, que isso levaria a uma crise que a gente já sabe que aconteceu, né? Foi uma das maiores crises do Japão, inclusive eles não se recuperaram até hoje. Ele antecipou que os bancos japoneses enfrentariam falências e que o Japão entraria na maior recessão desde a Grande Depressão. Essa previsão se mostrou correta ao longo dos anos, enquanto ele trabalhava em soluções para uma recuperação rápida da economia japonesa. E aí, só para explicar aqui, né, o Warren Buffett acabou de aumentar a participação no mercado de ações do Japão e ele conseguiu ganhar bastante dinheiro com esse aumento de posição, muito por conta justamente de que as ações estavam extremamente desvalorizadas e ele viu que com esse cenário ele conseguiria ganhar lá fazendo seus investimentos. Então ele teve um aumento da sua participação, uma média agora de 8,5% do portfólio, e aí da Berkshire, né, 8,5% do portfólio da Berkshire, e aí é só para mostrar que estava tão barato que até o próprio Warren Buffett decidiu então ir lá e investir agora em 2021-22. Mas vamos voltar aqui para o Richard, né? Werner propôs que o Banco Central poderia resolver rapidamente o problema de empréstimos ruins do sistema bancário, decorrentes do excesso de crédito bancário dos anos 80 para compras de ativos, especialmente no mercado imobiliário. Então vamos fazer uma revisão aqui básica, né? Nos anos 80,
bancos estavam fazendo aquele processo de emitir vários créditos, né, muito dinheiro para a população, que foram utilizados muito para a parte de investimento imobiliário, fazer casa, comprar casa, financiamento. Isso fomentou muito a economia dos anos 80 e fez, inclusive, com que muitos analistas achassem que o Japão iria bater os Estados Unidos, iria passar os Estados Unidos com esse crescimento super acelerado que estavam tendo. Só que aí, em algum momento, né, no caso 10, 15 anos depois, o Japão não conseguiu manter isso. Por conta da queda da taxa de juros e também por conta de ter muito crédito circulando no mercado, as pessoas ficaram, né, incapacitadas de fazer muito mais investimento, que levou lá a questão da crise imobiliária, e aí teve um crash. E aí o Werner, percebendo isso, ele começou a formular uma teoria de como esse crash poderia ser resolvido, como que a situação japonesa poderia ser melhorada. E aí foi a partir disso que ele criou o Quantitative Easing. Foi uma teoria, na verdade, para ajudar especificamente o Japão. E a gente vai ver mais para frente que ela foi utilizada em outros locais e ele acredita que não foi utilizada de forma correta. Inclusive, no próprio Japão, ele disse que não foi utilizada da forma correta. Sua primeira etapa do Quantitative Easing envolvia o Banco Central comprando ativos não performantes dos bancos pelo valor nominal. Então, ele ia lá e comprava aqueles ativos que não estavam performando bem dos bancos, que estavam segurando aquilo ali, pelo valor que estava, né, o valor de face. E a segunda etapa incluía a compra de ativos performantes de não bancos para injetar dinheiro na economia. Então, tem empresas boas que estão circulando na economia. Você vai lá e compra essas empresas para poder injetar o dinheiro na economia, e os ativos ruins dos bancos você tira lá para o banco ficar saudável, para ele não ter que ficar lidando com esse problema. Essa era a teoria dele do Quantitative Easing. Só que essa teoria não foi aplicada de forma correta, como a gente vai ver um pouco mais para frente. E apesar da resistência inicial, o Banco do Japão acabou adotando uma forma de Quantitative Easing após a crise de 2008 lá dos Estados Unidos, mas não a versão recomendada por Werner. Outros bancos centrais, liderados pelo Federal Reserve dos Estados Unidos, adotaram a proposta de Werner após a crise de 2008, o que ajudou na recuperação econômica dos Estados Unidos, diferentemente da Europa, que seguiu a versão japonesa e menos eficaz. Então vamos lá. Muito do que a gente está vivendo hoje em 2023, vários economistas, eu já trouxe aqui várias vezes de posicionamento de vários economistas diferentes, dizendo que por conta de 2008, de toda essa impressão de dinheiro, de toda essa injeção de dinheiro que aconteceu na economia, a economia americana ela não passou pelas etapas, pelos ciclos de forma correta. Então, os ciclos econômicos lá dos Estados Unidos foi diferenciado. Em contrapartida, isso também causou problemas de dívida nos Estados Unidos. Essa é a percepção de vários economistas, como eu mencionei. Na percepção do Werner, essa política ela foi aplicada de forma correta, só que no caso dos Estados Unidos, eles aplicaram por um tempo muito considerável. Eles deveriam ter, né, utilizado ali num tempo mais curto. Isso faria com que houvesse uma injeção de dinheiro na economia para a recuperação da crise lá de 2008, para não ficar vários anos na crise, como de fato aconteceu. Não ficou vários anos, foram 2, 3 anos só. E, em contrapartida, eles deveriam ter parado depois disso para não ter o problema de dívida, o problema de muita injeção de dinheiro no mercado. Só que essa teoria dele, ela foi desenhada especificamente para o Japão. E, obviamente, que a economia do Japão ela é diferente da dos Estados Unidos, porque as pessoas, os japoneses, são diferentes dos americanos. A forma como os americanos entendem a economia, compra, gastar dinheiro, é diferente de, por exemplo, o japonês. Os japoneses, eles poupam muito mais do que os americanos. Então, por conta dessas diferenças, obviamente que esse modelo ele deveria ter sido um pouco mais adaptado para a realidade americana, que na percepção do Werner também não foi. E aí ele fala que também teve a questão da Europa, que adotou muito essa política do Quantitative Easing, só que da forma errada, que foi a forma japonesa, que foi basicamente a injeção de dinheiro no banco. Não houve a compra de ativos performantes circulantes da economia para injeção de dinheiro na economia. E, por conta disso, a Europa teve problemas, está tendo problemas até hoje, inclusive, por conta disso. E ele é perguntado, o senhor acredita que o afrouxamento quantitativo causou bolhas de ativo após 2020? Se sim, essas bolhas são perigosas? E ele fala, sim, o afrouxamento quantitativo pode levar à formação de bolhas de ativo quando implementado de maneira inadequada. Que foi o que eu falei, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que ficou por muito tempo, no caso da Europa, que só houve injeção de dinheiro, assim como no caso do Japão, que também só houve injeção de dinheiro. Bolhas de ativos podem ser perigosas e causar instabilidade financeira se não forem controladas.
E aí ele é perguntado qual é a sua opinião sobre a iniciativa Cinturão e Rota da Seda da China, né? Como ela afeta a economia global. A iniciativa da Rota da China, né, da Rota da Seda, é uma política de longo prazo que visa promover o desenvolvimento econômico e a cooperação com outros países. E dessa percepção está de fato correto, né? A ideia da China é fazer um facilitamento de escoamento de produção de diversos países para chegar na China de forma mais rápida e mais barata, para não ficar à mercê de outros países fornecendo aquilo ali, como é o caso dos Estados Unidos, que precisa dos produtos de certos locais e às vezes tem, às vezes não tem. Não vejo como uma tentativa de imperialismo, mas sim como um esforço para promover o crescimento econômico global. E aqui eu já vou trazer essa visão dele, né? Ele acredita que a China está fazendo isso de único e puro bom grado, porque querem desenvolver a economia do mundo. Eu já não acredito muito nisso. Beleza, está desenvolvendo a economia do mundo e eles não reclamam disso, acham ok, mas também é por conta do imperialismo da China, que eles querem se manter acima, que eles não querem ficar à mercê de países que são mais aliados à questão dos Estados Unidos, que podem, né, parar de produzir, parar de fornecer os produtos para a China, para deixar a população da China mais tranquila. Então, de certa forma, é uma coisa imperialista na minha visão. Inclusive, deixo aqui a pergunta para você. Você acha que é uma forma de imperialismo da China ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Vamos lá, então, continuar aqui, né? Falar um pouco da taxa de crescimento econômico do mundo e dos Estados Unidos. Werner desafia a noção convencional de que as taxas de juros determinam o crescimento econômico. E aí, muitas pessoas já conhecem desse tipo de posicionamento que existe, né? Quando a taxa de juros sobe, é porque normalmente a economia está muito aquecida, e aí esse aumento da taxa de juros serve para controlar essa inflação, reduzir a inflação, e aí, por conta disso, eles baixam a taxa de juros uma vez que a inflação está controlada. O Werner ele não acredita nesse posicionamento. Ele acredita da seguinte forma, né? Baseando-se em estudos empíricos, ele argumenta que a relação entre taxa de juros e o crescimento ela é positiva. Ou seja, o crescimento acontece e a taxa sobe. O crescimento cai e a taxa cai. E não negativa, feito eu falei, né? O crescimento sobe, gera inflação, aí aumenta a taxa de juros, o crescimento cai. Então, tem esse movimento contrário aqui de subida e caída entre os ativos, né? Entre os fatores. Na visão dele, não é assim, ela é positiva. E que o crescimento econômico precede as taxas de juros e não o contrário. E aí ele diz justamente isso aqui, de fato está correto, né? O crescimento econômico vem antes. Houve um crescimento econômico, a inflação sobe, aí a taxa de juros sobe, por conta desse aumento da taxa de juros a inflação cai, e aí obviamente isso acaba também reduzindo o crescimento, reduzindo a demanda, e aí até o momento que cai muito, aí cai, né, se derruba a taxa de juros, né, ela vai caindo gradativamente e a economia vai voltando. É assim que, em tese, funciona essa mecânica aqui. Portanto, altas taxas de juros não necessariamente indicam um futuro declínio econômico, na visão do Werner, né? Eu estou explicando aqui e trazendo contraposto sobre, em tese, né, os outros posicionamentos econômicos aqui para vocês poderem refletir a respeito. O que é que você acha? Como é que você acha que funciona? E aí, voltando aqui para a questão de bolhas de ativos e políticas monetárias. O professor Werner acredita que as políticas de quantitative easing adotadas pelo Federal Reserve após 2020 criou, sim, bolhas de ativos que são perigosas para o sistema econômico. Ele questiona a decisão do Fed de implementar uma expansão maciça de oferta de dinheiro em um momento em que a economia não estava em deflação, prevendo que isso levaria a inflação significativa. E aí eu volto no ponto que eu disse para vocês de... Na visão dele, os Estados Unidos adotou lá na crise de 2008 e foi ok, estava até... Não foi adaptado corretamente, mas estava ok. Expandiram, né, deixaram por muito tempo. E em 2020 eles ainda aumentaram mais esse valor. E aí, na visão do Werner, isso aqui foi tipo excepcionalmente perigoso, criou bolhas significativas e que precisa ser ajustado. E na visão do Werner também não era necessário, porque na visão dele... Para poder se utilizar do quantitative easing, você precisa estar numa economia de deflação, que é o caso lá do Japão. Como eu disse, foi desenhado para o Japão, que não era o caso dos Estados Unidos em 2020. E por conta disso, não era para eles terem adotado as políticas que adotaram, né? E aí, isso vai gerar um problema de bolha que a gente possivelmente vai estar vendo ou não estourar, né? Uma possível recessão, dependendo do nível de recessão, pode sim ocasionar aí ou acabar levando ao estouro de alguma bolha pelo mundo.
como o lançamento de moedas digitais de bancos centrais, o CBDCs, afetará a política monetária global. CBDCs podem ter implicações significativas para a política monetária global. Alguns países veem CBDC como uma ferramenta de controle, enquanto outros buscam eficiências nas transações digitais. E as CBDCs tem dois casos aqui, né? Tem um caso do lado positivo, na qual fica muito mais barato você fazer transição, por exemplo, no Brasil, que a gente envia o Pix e é praticamente instantâneo, é muito mais rápido, é também muito mais seguro, você recebe lá na hora, você pode confirmar, checar na hora, enfim, tudo isso são vantagens das CBDCs. Em contrapartida, tudo fica registrado online, então é muito mais fácil do governo ter o controle da população se de fato tiver o interesse de fazer isso, se tiver a possibilidade de fazer isso. Então, enquanto alguns governos veem como forma de você controlar, outros veem a parte de eficiência nas transações digitais, de acordo com Werner. E é importante considerar como isso afetará a liberdade financeira e a privacidade dos cidadãos. Porque se você for pegar aqui de fato, né, a forma como isso vai ser utilizada, pode ser que os governos acabem fazendo isso de forma correta, né, não usando para fazer restrições na liberdade financeira das pessoas, ou não, pode ser que eles acabem, em posse disso, controlando a forma como você usa ou gasta o seu dinheiro. E aí ele fala, né, os CBDCs tornarão o comércio mais eficiente ou podem representar algum tipo de risco? Na visão do Werner, os CBDCs podem melhorar a eficiência das transações, mas também podem representar risco como a maior vigilância financeira, como eu acabei de explicar. Porque isso não é só sobre as operações para pessoas, né, para as pessoas físicas, mas também para as pessoas jurídicas, as entidades jurídicas. E é essencial equilibrar os benefícios com a proteção da privacidade e a segurança financeira dessa transação. E aí ele é perguntado sobre a questão da contração da oferta do dinheiro e o impacto econômico que isso poderia levar na economia. E aí ele fala, com a oferta do dinheiro M2 encolhendo nos últimos 12 meses, eu prevejo uma séria desaceleração da atividade econômica nos próximos 18 meses. E aí ele sugere que, ao menos que medidas corretivas sejam implementadas, podemos esperar problemas sérios na economia americana. E aí, isso é muito parecido com o que a gente comentou aqui na terceira, foi a quarta live que a gente trouxe no canal do professor Steve Hanks, onde ele fala justamente dessa questão de que o M2, que na verdade é o agregado monetário, a soma de tudo que tem de dinheiro pelo mundo, num país, na verdade, que está ali dentro, se ela está encolhendo, isso acaba levando a uma redução da inflação, que beleza, é um ponto positivo, é o objetivo do Fed, mas que pela forma que estava acontecendo, né, pelo nível de contração que estava se dando, a gente teria problemas sérios de recessão ainda no primeiro trimestre de 2024. E aí, se vamos ou não ter essa recessão, eu não sei, mas uma coisa que eu estou ciente é que o professor Steve Hankin falou em 2021 que a inflação dos Estados Unidos ia chegar na casa dos 9%, e ela chegou em 9,1%, e em 2022 ele falou que no final de 2023 a inflação dos Estados Unidos ficaria em torno de 2 a 5%. Uma margem um pouco relativamente grande aqui, mas de fato a gente está dentro dessa margem, já está aí na casa dos 3 pontos alguma coisa. Então, ele acertando nessas duas teses me leva a crer que existe uma grande probabilidade de ele estar correto. Se você quiser entender mais do raciocínio, do como ele chegou a essas conclusões, e também quiser entender um pouco mais da questão do M2, da economia, entre outros dados econômicos que eu explico em detalhes nesse vídeo que sai na thumb na tela para vocês, eu vou deixar o link da live do professor Steve Hank aqui embaixo na descrição, para que você possa ir lá assistir e aprender tudo isso em detalhes. Mas vamos aqui então terminar nosso vídeo fazendo uma sumarização aqui da entrevista, né? O Werner, que ele é conhecido como o pai do Quantitative Easing, previu corretamente a recessão japonesa nos anos 90. E será que ele também vai conseguir antever a recessão dos Estados Unidos, né? Assim como o professor Steve Hankin, que falou que provavelmente no primeiro trimestre de 2024, ele também falou que os Estados Unidos, dentro dos 18 meses, passaria por algum problema sério por conta da restrição monetária. Então, será que ele vai acertar? Será que ele vai errar? Temos que esperar para ter certeza, né? Ele propôs o Quantitative Easing para comprar ativos não performantes e limpar o sistema bancário, mas criticou sua implementação posterior por bancos centrais que não implementaram ela de forma correta. Acabaram fazendo apenas uma parte, que é injetando dinheiro nos bancos, mas não fazendo a outra parte. Lembrando que ele desenhou isso especificamente para o Japão, que estava passando por uma grande deflação, e que não era o caso necessariamente dos Estados Unidos e nem da Europa em alguns momentos que foram implementadas essas teorias, né? Esse quantitative easing na economia.
Werner argumentou contra a crença comum de que a taxa de juros baixa leva a um crescimento econômico, apresentando evidências de uma relação positiva entre as duas, né? Ele falou da questão empírica de quando a taxa de juros sobe, a economia sobe. Na verdade, a economia sobe, a taxa de juros sobe, porque ele diz que o crescimento econômico vem antes. E quando o crescimento cai, a taxa de juros cai. E aí ele apresentou esses argumentos que eu discordei, mas eu expliquei aqui para vocês como é a forma que ele pensa. Ele expressou suas preocupações sobre a bolha de ativos criada pela política monetária expansiva do Federal Reserve após 2020, após a crise do Covid. Como eu expliquei aqui, não foi utilizado de forma correta o quantitative easing, injetaram muito mais dinheiro, não estava tendo deflação. Então, caos completo que pode ter gerado várias bolhas que a gente pode ver estourando também agora em 2024. E aí ele previu uma desaceleração econômica significativa devido à contramão da oferta de dinheiro em M2, e até esse ponto está correto. Resta saber se nos próximos 18 meses teremos ou não uma recessão nos Estados Unidos. Lembrando que essa live aqui, esse conteúdo foi gravado mais ou menos um mês e pouco atrás, então os 18 meses deles devem ser mais ou menos ali até o fim de 2024. No caso do professor Steve Henke, ele acredita que vai ser no primeiro trimestre. No caso do Werner, ele acredita que vai ser até o fim de 2024, primeiro trimestre de 2025. E aí agora resta a pergunta para você. Você concorda ou discorda com o professor? Qual é a sua opinião? Eu peço que você deixe aqui embaixo nos comentários se você acredita ou não que vamos ter uma crise nos Estados Unidos e provavelmente também no mundo agora em 2024. Eu agradeço a todos que ficaram aqui até o final do vídeo. Desejo a vocês uma excelente semana, um forte abraço. E eu queria tirar um minuto aqui do seu tempo para agradecer, porque a gente acabou de bater os primeiros 1000 inscritos. Isso não seria possível se vocês não confiassem aqui na gente, se não estivessem acompanhando o nosso conteúdo. Então eu queria deixar muito obrigado para todos vocês que estavam aqui acompanhando. E como sempre, antes de irme, deixo aqui então os 2 vídeos recomendados na tela, escolhido especialmente pelo YouTube para você. Um forte abraço e até a próxima semana.